Eu sou a Amanda. E eu sou a Giovana. Hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, a professora N. Laura, que agora é uma das nossas diretoras. Olá, meninas. Olá. E daí, diretora, como foi começar com a sua escolha pela educação? Então, já fazem alguns anos que eu sou professora, para ser mais exato, há mais de 24 anos. Eu não tive muita escolha, as minhas oportunidades elas foram um pouco limitadas. Meus pais eram pessoas muito trabalhadoras, mas pobres. Na época eles não tinham condições de me manter fora da cidade, estudando numa universidade. O meu sonho era ter feito na época engenharia civil, mas não tinha essas cotas e bolsas como tem hoje. Então eu optei por fazer matemática, que era algo que mais se assemelhava com a engenharia, que na época era integral e eu não tinha condições de morar fora. Então eu acabei cursando matemática por estar mais próximo da engenharia civil. Então a minha escolha foi uma mescla do que eu gostava com aquilo que eu podia fazer na época. Não me arrependo, porque eu fiz magistério, então já era algo que fazia parte da minha profissão. Eu comecei a trabalhar em escola com a educação com menos de 15 anos. Nossa. Menos de 15 anos eu já tinha uma turma de segunda série, na qual eu alfabetizei. Eu comecei como auxiliar e daí logo no mesmo ano eu já fui promovida numa escolinha particular do município de Prudentópolis. Então, eu lembro até hoje, quando meu pai me matriculou no magistério, foi contra a minha vontade. Eu não queria. Na época eu queria cursar o antigo Educação Geral, que para nós é o ensino médio. E eu fui meio que forçada pelo meu pai para fazer magistério. Mas assim, primeiro ano que eu fiz, eu já me apaixonei. Na primeira série, eu já fui ser estagiária de uma professora e foi aí que tudo começou. Então, eu posso dizer que eu dou aula desde os 14 anos. Sou apaixonada pela profissão. Sempre falei e sempre repito que eu estou nessa porque de fato eu gosto. Hoje em dia a gente passa algumas provações enquanto professor, devido ao próprio contexto de hoje, mas enfim, se eu ainda estou na educação é porque de fato eu gosto. E não sei se eu respondi a sua pergunta, mas era isso. Não, respondeu sim. Como foi que é uma convivência? Pode falar. E daí foi uma paixão ali que você se apegou à matemática. Foi uma paixão, né? Eu acabei aliando a questão da escola, do educar, do ser professora com a matemática. E uma das minhas falas em sala de aula, a gente não gosta daquilo que a gente não sabe. E esse era o meu lema, fazer com que o aluno primeiro gostasse da pessoa, da professora N. Laura, para depois gostar da matemática, que a gente sabe que dentre as disciplinas, tá aí vocês que optaram por humanas, é a que menos os alunos gostam. Mas ao longo desses mais de 20 anos, alguns eu consegui cativar. Hoje eu já tenho ex-alunos que são professores de matemática também. Deve ser gostoso. Muito bom. Como que é a convivência em sala de aula? Então, assim como nós, seres humanos, a gente passa por uma evolução. Quando eu comecei minha carreira, eu era uma professora muito brava. Eu queria a todo custo que os alunos aprendessem. Então eu era muito ríspida, enfim, eu era bem diferente do que eu sou hoje. Então estar em sala de aula ao longo desses anos foi fazendo com que eu amadurecesse, com que eu mudasse, com que eu tivesse percepções diferentes. E hoje, estando na direção, ainda mais diferente. Por quê? Porque você do outro lado passa a enxergar o aluno enquanto ser humano, que tem uma família, que tem problemas. Em sala de aula a gente vê só o aluno com a disciplina. Então está sendo um divisor de águas para mim, com certeza. Como que você lida com os diferentes estilos de aprendizagem que a gente tem em sala de aula? Então,
Eu não sei se vocês sabem, mas eu descobri aos mais de 40 anos um diagnóstico de TDAH. Por quê? Porque eu descobri no meu filho, me vendo no meu filho. Então, o meu filho, com a pandemia, a gente descobriu que ele tinha algo diferente. Não errado, porque não é uma deficiência, é um transtorno. E a partir da pandemia, com as aulas online, eu comecei a buscar ajuda. Então, a gente passou por vários profissionais, desde neuro, psiquiatra, para poder ajudá-lo, porque ele não conseguia assistir uma aula online de jeito nenhum, devido à hiperatividade. Depois que ele teve o diagnóstico, acabou que eu fui percebendo alguns traços e algumas atitudes que eu tinha na minha infância. Então, o que acontece? Sempre fui uma pessoa que me preocupou com a aprendizagem do aluno. Eu acho que era até por isso que eu era incisiva no aluno ter que aprender, querer aprender. E desde sempre eu tive esse cuidado, essa preocupação do aluno se conhecer. Eu não sei se quando vocês foram minhas alunas, eu cheguei a fazer aquele teste do visual, sinestésico e auditivo. Primeiro dia de aula, eu sempre tento mostrar para o aluno que ele pode aprender de diferentes formas, ouvindo, vendo ou fazendo. Matemática é mais sinestesia, você aprende mais fazendo. Mas sempre tive essa preocupação. E eu acho hoje que era um pouco por causa do meu diagnóstico, porque eu tive muita dificuldade. Quando eu estava um pouco antes de entrar no ensino médio, eu lembro que na minha época os professores cobravam muito a leitura de livros. E não era como hoje, em aplicativos, com toda essa tecnologia que facilita. Então o que acontecia? Eu sofria demais porque eu não conseguia ler um livro. E não era por desleixo, não era por gostar já de matemática, era uma dificuldade em me concentrar. Eu tinha que ler várias vezes a mesma frase, o mesmo parágrafo, a mesma página. Então, eu vejo a importância do professor ter esse olhar para o aluno, porque às vezes é uma dificuldade e às vezes é o limite do aluno. Porque nem todo mundo precisa gostar ou saber, né? Vamos pegar aí o caso da matemática. Então, assim, eu lido com essa questão das diferenças nessa perspectiva, que cada um tem uma forma de aprender, cada um tem um jeito de aprender e precisa ser motivado. E aí que entra a questão da tecnologia. Apesar de que hoje nós estamos aí se perdendo um pouco com a questão das tecnologias, no sentido que não há um limite, e isso a gente fala em termos de dopamina, né? Essa geração dopaminérgica. Então, a tecnologia, ela é excelente se usada a favor, porém está se perdendo a mão. Hoje ela está virando um grande vilão dentro das escolas. Que poderia ser muito uma ajuda. A favor, infelizmente, pelo fato de não ter um certo limite, está virando um grande vilão das escolas. E como que você lida com alunos ou até mesmo colegas de trabalho que têm, não digo problemas, mas questões pessoais, como ansiedade ou até mesmo depressão? Então, no meu primeiro dia enquanto diretora, eu tive uma situação de um aluno com uma crise de ansiedade. E isso já aconteceu em outras situações, em anos anteriores, e a única palavra que eu falo para vocês, que eu tive e eu tenho, é empatia. Eu tentei ajudar, né? Cheguei no aluno, tentei acalmá-lo, porque assim, em termos profissionais, eu não sei mesmo como ajudá-lo, mas tentando passar essa tranquilidade. Eu lembro assim que eu abri um mantra no YouTube para ver se ele conseguia respirar, se ele conseguia se acalmar. Eu acho que empatia é algo que falta muito nos dias atuais, no sentido da pessoa se colocar. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham, é frescura, é desculpa, é muleta, e não se colocam no lugar. Eu nunca tive uma crise de ansiedade, mas eu já vi colegas tendo e alunos, e eu sei o quanto é difícil, é físico, é físico. Não é só a doença, assim, no sentido de não ver invisível. Então, assim, sempre pensei em me colocar no lugar dessa pessoa. Tentar ajudar da maneira que puder, mesmo não tendo todo o conhecimento necessário. Sim.
E qual que foi a sua maior dificuldade quando você ingressou na área da educação? Então, assim, eu não lembro muito de ter tido dificuldades. Eu lembro assim que as escolas me apoiaram muito. Quando eu comecei na rede estadual, isso já fazem 20 anos, eu dava aula em muitas escolas. Prudentópolis é uma cidade que tem 14 escolas, na época 14 escolas estaduais. Então eu saía de uma escola na hora do recreio para chegar em outra. E era distante, era difícil. Então a minha dificuldade não foi pedagógica, porque eu tive todo o apoio, eu lembro na época de direção, dos próprios professores e alunos também. Eu acho que a minha maior dificuldade foi quando eu cheguei nessa questão. Nem todo mundo queria aprender, nem todo mundo queria estudar. Já tem essa coisa do aluno ser obrigado a estar na escola. Então, acho que essa foi a maior dificuldade. Você querer ensinar alguém que não quisesse aprender. Sim. E até os dias de hoje, né? Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade. E o que motivou para essa transição de professora para diretora? Então, essa é uma questão bem importante e eu acho até mais importante ainda eu falar disso. Nunca almejei, nunca quis, nunca cogitei. Sempre falava assim, não, isso não é para mim. Isso de fato nunca foi um sonho que eu tivesse estar na direção. Porque assim, independente a gente é professor, né? E só está ocupando um cargo. Só que o que aconteceu? Nesses últimos meses, muitas mudanças aconteceram na minha vida. Eu acabei assumindo meu novo padrão e com esse novo chamamento, financeiramente eu fiquei, deixa eu pensar num termo, mas assim, preocupada, porque eu começo a minha carreira novamente do zero, por assumir um concurso novo. Então, não existe uma política que você volta onde você já estava. E financeiramente mexeu. Então, assim, não falando em números, mas o meu salário baixou consideravelmente. E existe ainda, eu tenho uma organização financeira, apesar de poder contar com meu marido e tal, mas desde com questões de terapia minha e do meu filho, enfim. E eu não poderia me dar ao luxo de ficar, sabe, com essas questões financeiras todo mês no vermelho. E a primeira coisa que eu pensei, né, sem ser hipócrita, foi a questão financeira. Pelo fato de que a gente sabe que hoje estar na direção você tem um auxílio, um valor financeiro a mais para poder estar no cargo. Claro que junto com ele vem muitas outras funções, preocupações e tal. Mas de primeiro momento foi isso. Né? Eu pensei, não, vai equiparar o que eu já recebia. Mas uma vez assumido o cargo, eu comecei a olhar com outros olhos e estou aprendendo muito ainda, porque é tudo muito novo, é muito diferente. E vamos lá, eu estou em teste comigo mesma até o final do ano, para daí tomar uma decisão se continua ano que vem ou não. Né? Eu espero de coração que se for para eu continuar, que eu esteja fazendo bem, me ajudando, né? Tanto colegas quanto alunos. E quais são os maiores desafios que você enfrentou assim que você começou como diretora? Que nem você falou ali da crise de ansiedade que um aluno teve. Então, o maior desafio, eu acho que é o trato com os colegas. Porque não adianta, né? A partir do momento que você ocupa uma posição diferente, tem as pessoas que vão te olhar diferente. O que eu penso, assim, desde que eu assumi, é não mudar a minha essência. E acho que a minha maior dificuldade é me colocar numa posição de gestora, tendo que orientar uma equipe, sem que seja grosseiro, sem que seja, sabe, não perder a linha no sentido de ser correta. Que eu sempre falei, não gosto de 2 pesos e 2 medidas, gosto de ser justo com todos. E sempre fui impulsiva um pouco do diagnóstico do TDAH, então o meu maior desafio é esse. É controlar para não fazer besteira. Né? Às vezes falar demais, ou não é o que você fala, é sim como você fala, para que as pessoas façam o que deve ser feito.
Professora, você lembra mais detalhes de como foi sua primeira aula? Vixe, faz tanto tempo. Eu lembro de uma passagem no interior de Prudentópolis, numa escola chamada Cristo Rei, na Barra Bonita, que é uma localidade no interior, que eu cheguei naquela sala. Eu lembro até hoje que eu dava aula de desenho geométrico na época, era uma turma de 9º ano. Eu entrei naquela sala, os alunos começaram a falar ucraniano comigo. Eu me desesperei, porque eu pensei, meu Deus, eu não entendo nada dessa, mesmo sendo de origem ucraniana, eu não entendo nada da língua. Eu não sabia se eles estavam criticando, se eles estavam elogiando, o que eles estavam falando, né? E ali foi assim um grande marco no sentido de saber levar aquela situação. Depois eu soube que eram elogios, né? Eles estavam elogiando, mas foi algo que marcou a minha carreira. Foi uma das primeiras, não a primeira, mas foi uma das primeiras. Imagina você tá num lugar e as pessoas começarem a falar de você sem você saber o que estão falando. Era muito estranho, foi muito estranho. Foi uma escola assim que eu tive um carinho muito grande. Era longe da minha casa, era longe. Eu lembro mesmo depois já em Ituva, eu ia para lá dar aula porque eu gostava muito deles. Né, do lugar, dos alunos, dos colegas, era muito legal. E quais habilidades que você adquiriu como professora e que você leva para a vida e tem sido muito útil agora como diretora? Então, habilidades. Você sabe que é muito difícil falar de qualidades, eu consigo elencar mais os meus defeitos. A gente mas entende esse habilidades, quem sabe, organização, viu? Não sei te responder. Não sei habilidades quais eu tenho que são relacionadas à escola, que podem me ajudar na minha vida. Assim, não... Quem sabe a questão da comunicação é algo que me ajuda, mas essa eu vou ficar até devendo, não sei mesmo. Professora, você tem algum conselho para quem está iniciando na área de professor? Tem. Não desistir, porque hoje a gente percebe que essa geração, na primeira dificuldade, a tendência é abandonar. E nunca é tarde para você começar os seus estudos ou você continuar com os seus estudos. Né? No intervalo eu estava comentando com as meninas que depois de 17 anos eu voltei a estudar. Então eu já tinha a graduação de matemática, já tinha a graduação de física, já tinha especializações, mas foi aí que eu resolvi continuar estudando e fazer o meu mestrado na área de ensino da matemática e da física. Então veja, 17 anos depois, como é difícil você voltar para a cadeira de aluno, né, com tantas coisas diferentes. Então o meu conselho é esse, para não desistir e nunca é tarde para você começar. Sim. E se você fosse escolher outra profissão hoje, qual seria? Você sabe que eu não me vejo em outra profissão? Eu não consigo. Claro que a gente gostaria de profissões que rendessem financeiramente, mas eu não sei se eu escolheria outra profissão. Quem sabe eu faria outra licenciatura, seria professora de outra coisa, mas não seria advogada, hoje não faria engenharia, né, medicina ou qualquer outro curso. Quem sabe eu faria outra licenciatura. E como que você lidou com a implementação da tecnologia, que a gente sabe que alguns professores foram bem resistentes? Na verdade, eu nunca tive problema. Algo acho que vocês ainda não sabem, no decorrer desse processo, além de professora de matemática, eu fui professora de informática também. Então, eu tenho cursos na área de informática, de montagem, manutenção, de micro. Então, eu sempre lidei bem com essa questão da tecnologia. Eu não sou muito adepta, por falta até de conhecimento, em rede social e tal. Mas a parte de informática, assim, foi tranquilo. Então, não tive resistência, lidei bem. Ali a pandemia foi um período que, mais uma vez, um divisor de águas. Porque a gente teve que reaprender, assim, de forma rápida, como ser professor
numa época que os alunos não estavam mais presencialmente. Então isso também foi difícil, porque além da escola pública, eu trabalho também numa particular, e lá nós tivemos aula online desde o início da pandemia. Então a questão da tecnologia, no início, para mim foi bem tranquilo, não tive nenhuma resistência. Hoje a gente está enfrentando aí uma dificuldade no sentido dos alunos não conseguirem controlar os seus desejos pelo uso da tecnologia em horários que não são devidos. Então essa é a dificuldade hoje. O aluno não sabe quando parar ou quando usar. Então hoje a tecnologia dentro da escola ela está um pouco complicada. E professora, como você enxerga o futuro da educação? Eu tenho uma frase que precisa piorar muito para começar a melhorar, infelizmente. Os tempos de hoje, eles não são bons, né? A gente sabe que, vamos pensar do ponto de vista matemático, nós temos alunos hoje no ensino médio que não sabem tabuada, coisa que não era muito comum lá na época mais antiga. Então, operações básicas eram realizadas independente, né? Então, nesse sentido, do raciocínio lógico, não é o fato de fazer as operações, é o nosso dia a dia. Eu nunca esqueço de uma cena de uma ex-aluna, mas não era aqui em Bituva, numa padaria, e eu conto isso para os meus alunos, que eu fui pagar e ela não conseguiu fazer 1 mais 1 mentalmente, ela foi fazer na calculadora, né? R$1 mais R$1. E aquilo me marcou profundamente, porque é isso, né? O problema é quando a pessoa perde essa questão do raciocínio para aplicação no dia a dia. Que a matemática nós utilizamos desde que nós acordamos. Você não precisa gostar e aprofundar com uma fórmula resolutiva de Bhaskara, mas você precisa saber o básico do básico para não ser pelo menos passado para trás. Sim. Então, me preocupa muito o futuro da educação, no sentido de que os jovens utilizam a tecnologia como sendo única e exclusivamente a forma para calcular. E se tiram de você essa tecnologia, não sabe nada. Então, essa dependência, sabe? Essa dependência que é tão ruim quanto uma dependência química. Então, me preocupa nesse sentido. Mas eu tenho esperança, sim, que logo, logo a posição do professor vai voltar a ser valorizada, que vão se perceber o quanto é importante a figura do professor, principalmente para a transmissão de conhecimento científico. Sim. E você percebe bastante diferença, a professora falou que dá aula em colégio particular também, você percebe muita diferença na educação ou até no método de... Excelente pergunta. Então, assim, os alunos, inclusive esse ano, muitos me perguntaram se tem diferença. Então, eu começo elencando, por exemplo, hoje a nossa escola tem um equipamento, lá eu sou professora de física, tem equipamentos de física que lá eles não fazem nem ideia que existem. Então, o investimento em materiais didáticos, plataformas, é muito disparado melhor do que da escola pública, da escola particular. Então, assim, nesse sentido, nesse quesito, nós estamos muitos pontos à frente. Em que sentido que a escola pública fica atrás? De forma prática, quantidade de alunos por sala. Por exemplo, uma turma de primeira série minha aqui tem mais de 40 alunos. Meu Deus. Lá eu tenho uma turma com 16. Então, infelizmente, faz toda a diferença. Você tem mais tempo para se dedicar para o aluno. Então, eu acho que isso pega muito na diferença. Eu tento ser a mesma professora aqui, eu sou lá. Eu sempre falo que eu não mudo nesse sentido. Cobrança é igual, o sistema lá pode ser um pouco diferente no sentido de provas, que existe uma condensação, semana de provas, que aqui a gente não tem, mas a professora é igual. Ela aplica coisas lá, atividades lá, que ela traz para cá, mesmo sendo uma disciplina diferente. A questão dos testes lá de sinestésico, auditivo, visual, eu faço lá, faço aqui, enfim, eu procuro sempre estar aplicando diversas metodologias nas duas escolas.
como que é lidar com adolescentes? Não é fácil. Eu estou com um em casa. Olha, não é fácil. Mas assim, eu penso que o adolescente, a criança e o adolescente reproduz muito o que ele tem em casa. Uma das primeiras publicações que eu tive numa pós-graduação falava justamente disso, das famílias disfuncionais e o quanto elas afetavam a aprendizagem dos alunos. Então, se você chega e bate de frente com um adolescente que tem uma família totalmente disfuncional, vamos assim pegar pesado, o pai está preso porque matou a mãe, por exemplo. Como que você quer que esse adolescente seja de boa? Ou então um adolescente que está passando por problemas psicológicos, por traumas com a família, chega aqui na escola e não produz. Como que você quer que ele vá bem, sabe? Então não é fácil de lidar, mas eu volto naquela palavra que se chama empatia, respeito. Claro que tem hora que tem que ser firme? Tem. Mas olhando aqui para vocês, quando que eu tive um desentendimento com vocês? Bons alunos são sempre bons alunos. E isso reflete muito a maneira como vocês foram criados. Inclusive, parabéns às famílias de vocês. Tá? E é isso. Lidar com o adolescente, tem horas que é mais fácil, tem horas que é mais difícil. E depende muito dessa parceria com a família. E a gente sabe que hoje em dia a dificuldade está aí. Está sobrando muito para a escola. Existem situações que poderiam ser resolvidas em casa, porém não se faz e acaba respingando aqui na escola. Você percebe muita diferença da nossa geração com a geração anterior na questão de ensino? Excelente pergunta, vocês estão afiadas hoje. Existe aquilo que eu falei. A geração de vocês, e principalmente as de agora, tem um nome essa geração, XYZ, eu não sei exatamente. Desiste muito fácil das coisas. Não tem assim uma perseverança, algo assim para você... Vamos pensar no sentido da matemática mesmo, né? Tem um problema, não conseguiu resolver, não vai tentar entregar em branco. Gerações anteriores não tinham disso. Tentavam, buscavam, até colavam. Hoje em dia a gente não vê a iniciativa do aluno nem para colar. Você entende? Então, assim, nesse sentido de aprendizagem, eu acho que os alunos da geração anterior, eles eram mais dinâmicos nesse sentido. Sim, exatamente. A professora de vocês foi minha aluna. Ela acha que eu não lembro, mas eu lembro. A professora colava nas provas. Professora, agora já se entregou. Assim, a gente precisa, como eu disse, a gente não precisa gostar de matemática. Por exemplo, a professora não seguiu na área de exatas. A gente precisa passar de ano. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Simples assim. Faça, mas faça bem feito, né? É verdade, essa geração de hoje não tem empenho para fazer as coisas realmente. Então, eu acho que a geração de hoje chega a ser muito sonhadora. A questão da internet hoje, os tais dos influencers acabam fazendo uma lavagem cerebral no sentido que repassam uma vida que nem sempre é real e que para você chegar naquela posição, às vezes a probabilidade é como um raio cair na cabeça de alguém. Então, é difícil, então chega a ser muito sonhador. Eu quero ser youtuber. Hoje a gente vê isso, né? Quero ser influencer, o termo mudou. Mas esse é o problema. Então você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem que investir. É duro tanto quanto qualquer outra profissão. E a gente não vê isso. Então, precisamos mudar o pensamento. A gente estava comentando aqui no intervalo que a professora começou com 14 anos. E se for colocar hoje um adolescente de até mesmo, 16, 17 anos, o adolescente não dá conta porque não tem empenho. Quem sabe não tem a responsabilidade. Sim. São outros contextos. Exatamente. Pra falar bem a verdade, acho que vai ficar apavorada de ver tanta pessoa. Tem isso também. É porque é uma geração muito preguiçosa. Pra falar bem a verdade, bem preguiçosa. Porque se a pessoa realmente quisesse tá lá, ela daria um jeito. Tipo assim, quem quer dar um jeito. Quem quer dar um jeito, exatamente isso.
E professora, quais são suas motivações para seguir? Então, são várias, né? Começando pela minha família, assim. Eu tenho um filho, como eu já disse para vocês, que hoje é por ele que eu luto, é por ele que eu batalho, é por ele que eu... Então, assim, até para ser um exemplo para ele. Eu sempre tive essa questão que eu sempre tive orgulho do meu pai, da minha mãe. E uma das motivações é isso, sabe? Fazer, a gente vê o quanto a família é importante. Então, quero ser um exemplo para ele. Independente, né? Hoje, professora, eu acho que vocês sabem, eu tenho um outro lado de comerciante também, que eu brinco, né? Não posso falar nada do Dallas aqui porque são menores de idade. Mas existe esse outro lado da professora Elilaura também, enquanto empresária, que tem que conduzir uma equipe de funcionárias, que tem que se preocupar com compras, que antigamente era tudo minha mãe que fazia. E uma vez que ela veio a partir devido a um câncer, acabou sobrando para mim. Então, assim, é muito louco essa vida, sabe? Essa vida corrida. E nesse sentido, uma das minhas motivações, nunca tive a motivação, quero ser rica para comprar tal coisa. Eu acho que toda a questão financeira é uma consequência de trabalho, consequência do que você faz. É importante, não adianta eu falar para você que não. Mas você ter é sempre uma consequência. Eu acho que hoje a valorização da profissional, da pessoa, vale muito mais. Então, a minha maior motivação, acho que vem a ser essa. E como que você conciliou a maternidade, como você falou, do seu filho, com a carreira de professora? Então, tudo na minha vida teve fases. Tudo. Eu lembro que eu trabalhava em Prudentópolis e Guamiranga. Nessa época, eu sou casada desde 2006. E eu ia e vinha, e eu lembro assim que eu queria muito ser mãe. E não conseguia. Tanto que hoje, por exemplo, eu sou esterectomizada, eu não tenho mais o útero desde 2012. Então, eu não tenho a oportunidade de ter outro filho a não ser a adoção. E naquela época, em 2006, eu queria muito. Eu sou filha única também e sofro, sei o quanto é difícil não ter irmãos presentes, né? E tentava engravidar e não conseguia. Foi quando eu parei, comecei a trabalhar aqui em Bituva, em 2010, 2011 eu engravidei. Eu brinco que eu sou mais tempo professora do que mãe, né? E esse foi um aprendizado. Hoje tem muitas coisas que, se eu tivesse a oportunidade, eu ia fazer de novo, fazer diferente. Mas, enfim, meu filho é muito mimado. Foi mimado pela minha mãe, foi mimado por mim. Mas, enfim. Então, lidar com a maternidade é algo, assim, acho que é o maior desafio enquanto pessoa. Eu acho muito mais fácil ser professora do que ser mãe, sabe? Ainda mais agora, nessa fase que ele está adolescente. Porque eu não sei dizer não. Apesar de eu ser rígida e tal, eu não sei dizer não para ele muitas vezes. Então é algo assim difícil para mim lidar com isso. Mas graças a Deus o meu marido, que é o oposto, a gente juntos consegue dar aí uma educação boa e lidar com a maternidade só com a rede de apoio que eu tinha, né? Meu marido e minha mãe, porque com 6 meses eu tive que voltar a trabalhar. Né? Não éramos daqui, não tínhamos ninguém, até a dificuldade para encontrar uma pessoa para cuidar. Então acabou que foi ela que meio que criou ele nesse início. Então, mas ainda continua sendo um desafio a maternidade. E agora, voltando para professora, como você quer ser lembrada como professora? Nossa, minha terapeuta fez essa pergunta para mim e eu não soube responder. Não como professora, ela me perguntou como pessoa. Como que eu gostaria de ser lembrada? Eu acho que como uma profissional exemplar, como uma professora que fez muitos gostarem de matemática, né, como uma pessoa que sempre tratou bem os alunos, principalmente nos últimos tempos, e assim, sabe, como uma boa professora. Então, acho que mais nesse sentido mesmo. Tem uma coisa interessante na minha vida, na minha escolha. Então, naquela época que eu gostava muito de engenharia, mas não podia cursar, eu escolhi matemática principalmente porque eu gostava muito da minha professora do ensino médio. Lembro até hoje, e ela era engenheira também, Adriana Fernandes. Hoje ela já é uma professora aposentada
e eu me espelhei nela. Então Isso ela é foi uma uma das suas motivações também. Foi, com certeza. Como que é trabalhar com pessoas que já foram seus alunos? É estranho. É estranho. Porque nessas horas a gente vê como o tempo passa. Você estando aqui, você não percebe disso. Claro, você percebe, eu vendo meu filho com 12 anos, mas a gente não tem assim... É estranho nesse sentido. De você não cair a ficha de que eu estou já em Ituba, vou fazer tantos anos. Então é nesse sentido. Daí você vendo a pessoa que foi tua aluna, você vê que o tempo está passando. É mais nesse quesito, sabe? Ao mesmo tempo é gratificante, né? Que mostrar que esse período que a pessoa teve aqui enquanto aluna fez bem, porque a pessoa só vai querer voltar se foi algo marcante e bom. Né? Se fosse um lugar ruim que ela não quisesse estar, não teria escolhido estar aqui. Legal nesse sentido. Quer fazer pergunta da criança? Quero. Professora, e se uma criança chegasse e falasse pra você que ela no futuro quer ser igual a você, o que você diria pra ela? Já aconteceu muito isso, gente. Sabia? Então, primeiro que eu ficaria muito feliz, ia elogiar, ia motivar, porque você ser exemplo para alguém é algo muito forte. É muito forte você ouvir isso, porque significa que a pessoa vai se espelhar em você. E claro que você tentaria motivá-la de todas as formas, porque além assim vai ser uma luta, né? Não é fácil, a gente não consegue prever como vai ser a profissão professora daqui 20 anos, né? Mas ficaria muito feliz e tentaria demonstrar isso para ela. Mais uma perguntinha, o que te levou a fazer terapia? O TDAH. Eu lembro até hoje que após uma consulta com os médicos que fecharam o diagnóstico, eles falaram para mim que teria duas coisas que eu teria que fazer pro resto da minha vida. Atividade física. Isso eu ainda estou devendo para ele. Eu começo e não continuo. E a terapia. Então, assim, para eu não ficar com a consciência tão pesada de não fazer atividade física, eu faço terapia. E assim, gente, eu não dava nada. Eu não acreditava na terapia. Não acreditava. E hoje eu vejo quanta diferença na minha vida. É algo assim muito marcante, foi a perca da minha mãe. Na verdade, eu perdi meu pai de uma forma inesperada. Sofri muito. Isso foi um dos motivos para eu procurar ajuda médica e tudo mais. Mas a da minha mãe acho que foi a pior. Por isso que quando falam, né? Ah, a pessoa estava doente, você se acostumou. Comigo não foi assim. Né? Foi assim, bem chocante ver a cena e tal. E se não fosse a terapia nessa época, eu teria entrado num quadro depressivo muito grande. Hoje eu sei que a terapia funciona desde que ela seja o ideal para você. A minha terapia é a TCC, é a comportamental. E eu crio estratégias, porque, por exemplo, quando a minha mãe descobriu o câncer, eu desenvolvi um consumismo por sapato. Eu comprava muito sapato, sem utilizar. Então, assim, eu comprava, jogava lá no guarda-roupa e aquilo ia acumulando. Acumuladora. Isso é uma coisa do TDAH, a impulsividade por compras. Então, o que acontece? Hoje eu tenho estratégias de como controlar e não comprar tanto sapato. Você entende? Então, assim, funciona. Então, a motivação para fazer terapia foi um pedido dos profissionais, devido ao quadro do TDAH, mas hoje faz toda a diferença. Eu acho que todo mundo devia fazer. Também acho. Tem esse preconceito de que terapia é coisa de gente louca, mas não é. Não é. Eu tomo medicação, né? Eu tomo uma medicação pro TDAH. Porque o TDAH, além de ser um transtorno, ele não é um transtorno de criança. Ele é um transtorno que você tem deficiência na liberação de dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, assim, as pessoas que têm o TDAH, elas, independente da fase de criança, elas têm muitas dificuldades de organização, de começar projetos e não concluir. E isso ocorreu ao longo da minha vida. A atividade física é uma delas. Não estou colocando a culpa no TDAH. Mas a medicação, ela me ajudou muito
no sentido de eu conseguir focar, começar a fazer alguma coisa, concluir. Eu era o tipo de dona de casa que eu chegava, eu ia limpar minha casa, começava no quarto, ia buscar alguma coisa na cozinha, ficava na cozinha, daí eu ia para o banheiro, ficava no banheiro, bem típico. Então, a medicação hoje, ela ajuda também nesse sentido. Muitos vão se identificar A professora se identificando com Sabe ele. qual que é o problema? Hoje, o transtorno, ele só é mais falado, teve muito mais estudo, né? Assim como o autismo, assim como qualquer outro. Então, eu já nasci, porque é genético, o TDAH ele é genético, então eu já nasci com isso. Só que há 40 e tantos anos atrás, ele não era estudado, né? Então, aquela menina era muito sapeca, não parava quieta. Aquele menino era muito preguiçoso, não gostava de estudar. E às vezes não era isso, às vezes já era um transtorno ali que na época não tinha informação. E encerramos. Esse foi o nosso episódio. Fiquem ligados que logo sai mais um episódio. Tchau! E até mais, tchau!